não se apegue aos antigos. Pais e filhos que oram. Já estou no grupo já, acredito que uns 4 anos é certeza, né? E Deus tem feito maravilhas, né? No nosso meio, tem feito maravilhas na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, né? E tá tudo indo bem. Então, é um prazer estar aqui, trazendo uma palavra, né? Aqui tá muito frio, mas eu tô suando por conta da responsabilidade, né? Participei de alguns aí, eu estava no Brasil até dia 13 de janeiro, aí eu vim para Londres, agora que eu estou aqui em Londres, que eu estou conseguindo participar mais dos devocionais. E tenho visto o tamanho da sabedoria que Deus tem dado, né? A todos aqueles que pedem, a todos aqueles que buscam, né? E confesso aos irmãos que estão aqui, né, que quando eu estava lendo, meditando no Salmos 27, desculpa, Provérbios 27, eu falei, meu Deus, isso sempre esteve aqui, eu nunca percebi dessa forma. Então, né, eu vou ler o Provérbios 27 e depois eu vou trazer alguns destaques, saltaram, alguns versículos que saltaram, né, nos meus olhos e que eu pude ver que realmente, assim, meu Deus, isso é sabedoria mesmo vinda do Senhor, porque eu não teria olhos para ler e entender da forma que o Senhor trouxe para mim nesse dia, né? Eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a ler, né? Provérbios 27 comigo. Eu vou fazer uma leitura corrida e depois eu vou ressaltar alguns versículos, tá bom? Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não faça elogios a si mesmo. Deixe isso por conta de outras pessoas. As pedras e a areia são pesadas, mas o peso causado pela insensatez dos tolos é ainda maior. O ódio é cruel e a fúria é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. Uma repreensão franca vale mais que o amor escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. O homem que fica muito longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido, longe do seu ninho. Assim como os perfumes suaves alegram a vida, do conselho sincero de um homem nasce uma amizade. Não despreze o seu amigo nem o amigo de seu pai. Uma boa amizade vale muito nas horas difíceis. Se você tem um bom amigo próximo de você, não precisará depender de parentes distantes. Meu filho, seja sábio e ficarei muito feliz. Então saberei dar uma boa resposta a quem me desprezar. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e procura um refúgio. As pessoas inexperientes avançam às cegas e sofrem as consequências. Emprestar dinheiro a estranhos, especialmente a uma mulher de má fama, é muito arriscado e traz sérias consequências. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Aquele gotejar constante que acontece quando chove e a mulher briguenta e implicante são muito parecidos. Tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Quem toma conta de uma figueira tem o direito de comer do seu fruto. Quem cuida de seu senhor merece ser recompensado. Assim como a água revela a nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. Já estamos no versículo 20. O Sheol e a destruição são muito parecidos porque nunca ficam satisfeitos, como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. O valor da prata e do ouro pode ser testado pelo fogo. O valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que ele recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no peão, nem assim ele abandona sua insensatez. Procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita nos campos, o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros darão lã para as suas roupas, e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terra. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para o sustento das suas servas.
Então, aqui, esse Provérbios, eu percebi que ele fala de aproximadamente três temas, né? A amizade, as rotinas, né? Do como cuidar das nossas coisas, daquilo que Deus nos deu, das nossas posses, da nossa, vou colocar das nossas propriedades, do nosso emprego, do nosso serviço e tal. E também fala de cuidados com o que a gente tem que, o autoconhecimento que a gente tem que ter conosco, né? Eu destaquei aqui o verso 2 que diz: Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios, né? Então, aqui eu coloquei numa outra tradução. Por quê? Se eu me gloriar daquilo que eu tenho feito, se eu, né, ficar, eu faço isso como líder do MOS, né? Eu sou uma líder, eu sou boa no que eu faço, e isso, e aquilo, e eu trazer elogios para mim mesma, eu tô me louvando a mim mesma, entende? A gente consegue ir lá, que nem tá lá no versículo, se eu não me engano, no 17, deixa eu ver que eu anotei aqui também no versículo 21. Depois a gente lê também. Também está lá dizendo no versículo 21, que não seja o homem a buscar seus próprios elogios, a fazer seus próprios elogios. Seja outra pessoa, né? Seja outra pessoa, porque se vir um elogio sincero, você vai saber que você está fazendo muito bem as coisas, né? Não, você não precisa ficar se destacando para ser reconhecido, porque você quer ser reconhecido. Não, deixa outros fazerem isso por você, né? Deixa outros dizerem, olha, Thaís, você está muito bem, né? Olha, que bom que você está fazendo isso, olha, continue fazendo isso, deixe outros fazendo isso, né? Não, não alimente o seu ego com a sua própria pensar, com aquilo que você acha que está fazendo muito bem, né? Não vamos fazer isso, vamos deixar outras pessoas fazerem isso, né? A gente viu ali que um amigo, né, uma briga entre amigos sincera é algo que vai fazer com que você caminhe para frente, algo que vai fazer com que vocês caminhem, né? Ali no versículo também está falando que o ferro com ferro, né? Eles se afiam. É como uma amizade sincera, né? Se eu sentar com a Cris e começar a discutir com a Cris umas coisas de uma forma sincera, a Cris fala, olha, você está fazendo isso está errado, a Cris também está fazendo isso está errado, é como se nós estivéssemos nos afiando para continuar caminhando. É algo que nós precisamos também, né? Quando fala de amizades sinceras, quando esse provérbio fala de amizades sinceras, é isso, essa mensagem que está querendo dizer para nós. Termos bons amigos, estarmos ao lado de pessoas que são sinceras conosco, que não vai encobrir. Que nem fala, né? Quando o beijo, a correção de alguém que se ama, é melhor do que o beijo de um amigo que não é sincero, né? Porque o amigo que não é sincero, ele simplesmente vai dizer para você coisas que você quer ouvir, né? Não aquilo que é necessário você ouvir, não aquilo que você precisa ouvir para continuar caminhando, para continuar indo para frente, para continuar, né, se desapegando do seu eu e deixando com que Cristo cresça em você, com que Cristo cresça em nós. Então é por isso que a gente deve se autoconhecer sim, a ponto de não precisarmos fazermos elogios para nós mesmos, a ponto de não olharmos no espelho e nos sentirmos orgulhosos, mas não aquele orgulho de, nossa, eu estou fazendo algo para Deus e está dando certo, naquele sentido de ser o melhor de todos, de estar no lugar, de ser aquela pessoa que se sente insubstituível. Mas a gente é substituível, nós podemos, né, principalmente nas empresas, a gente pode ser substituível, sim, né, e esse olhar aqui que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter nesse versículo de não trazer, né, elogios demais para nós, que não seja a nossa boca a nos elogiar e a boca dos outros, é essa questão de não deixar o orgulho tomar conta, né, de não deixar, de não ficarmos orgulhosos a ponto de não entendermos uma correção de um amigo, né, uma conversa sincera, um amigo chegar e nos corrigir de uma forma sincera, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outro versículo também que saltou aos meus olhos, que eu falei, meu Deus do céu, olha isso daqui. Eu vou ler numa outra tradução, tá? É o versículo 7, diz assim: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Nós já escutamos muitas coisas falando sobre alma. Lá no Mães mesmo, a gente já viu muito falando sobre alma, sobre coração, sobre, né, os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos. E aqui, novamente, ele fala: a alma farta pisa o favo de mel. O que que a gente entende com isso? Que devemos tomar cuidado com que estamos alimentando a nossa alma, né? A nossa alma ela tem sido alimentada com coisas boas, com um alimento bom, para ela se sentir farta a ponto de rejeitar, de conseguir identificar e rejeitar até aquilo que é muito bom, né? O favo de mel aqui, a gente imagina, nunca comi um favo de mel, mas eu imagino que deve ser algo muito gostosinho, muito docinho, né? Porque o mel é gostoso, né? E imagina você ter uma alma farta a ponto de conseguir falar, não, eu não preciso de mais nada. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu estou me alimentando de uma fonte que é saudável para mim. Então eu vou me alimentar sempre dessa fonte.
né? Ou ter uma alma faminta, que todo amargo é doce, ou seja, ela come tudo aquilo que vê, ela come tudo aquilo que dá para ela, independente da qualidade, independente do estado daquilo, né? Ela pode chegar a algo que nem a palavra fala, que todo amargo é doce. Então pode vir aquela comida, pode vir aquelas palavras, pode vir aquele estudo, pode vir, né, aquele conteúdo ruim, podre, feio, mas que ela está tão faminta que ela não vai se importar com aquilo, ela vai comer aquilo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com a nossa alma, a gente tem que tomar esse cuidado com a nossa vida, né? Na minha tradução, na tradução que eu li, o Provérbios, ele fala que a barriga cheia, né? A barriga cheia, a pessoa quando ela está cheia, ela consegue rejeitar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo estava falando comigo, tem esse cuidado do que você está alimentando a sua alma. Qual é a qualidade daquilo que você está alimentando a sua alma, aquilo que você está colocando para dentro? Será que a sua alma ela está tão farta a ponto de conseguir rejeitar até algo que é bom, né? Ou não, ela está faminta, que ela precisa comer tudo aquilo que ela vê, né? Tudo aquilo que você tem colocado, tudo aquilo que você tem assistido, tudo aquilo que você tem buscado nas redes sociais, ou de conteúdo mesmo, bíblico mesmo, mas com pessoas, né? Às vezes a gente sabe que pessoas têm falhas, né? Não estou dizendo aqui, dizendo mesmo, será que você tem pautado, será que em primeiro lugar você tem procurado a Bíblia, a resposta na Bíblia, ou você tem procurado fulano de tal, ciclano de tal, para ele te dar uma resposta, sendo que a Bíblia tem todas as respostas, né? Qual é a fonte da alimentação da sua alma? Né? É uma fonte de uma boa qualidade ou não? A gente tem que tomar esse cuidado, porque é, eu achei isso assim, eu falei, meu Deus, Espírito Santo de Deus, isso é muito grave, porque se a minha alma estiver faminta, a gente sabe que a alma, lá na nossa alma, está concentrado as nossas emoções, os nossos, né, os nossos sentimentos, e a gente sabe que a gente tem que cuidar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz para a gente cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo iguais, de uma forma igual. A gente não pode desprezar um e cuidar mais do outro. A gente não pode ser um ser tão espiritual e não cuidar da alimentação, cuidar do nosso corpo. Porque tudo isso foi Deus que nos deu. E a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar da nossa alma também. Porque eu imagino que a alma faminta, ela tende a pender para as coisas da carne, né? A buscar as coisas da carne. E aí você vai alimentando muito os desejos da sua carne e deixando com que o espiritual vai ficando morno, vai ficando frio, né? E a gente não pode deixar isso. Olha, olha, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu espero que os irmãos estejam sentindo isso também, né? A realidade desse versículo, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, ou seja, ela consegue discernir, ela consegue entender, ela tem o domínio próprio de dizer, não, eu tenho a minha fonte, é da minha fonte que eu vou buscar o meu alimento. Eu não preciso disso. Isso é muito lindo, isso é muito bom, mas até a coisa que é boa, ela tá farta, ela não vai precisar daquilo, ela vai dizer, não, tá bom. Só que se eu manter a minha alma faminta, tudo aquilo que vier, tudo aquilo que me jogarem, tudo aquilo que me lançarem, eu vou comer. Ela vai pegar, ela vai absorver e ela vai fazer com que aquilo vire um pouco de realidade. A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? A gente não pode se moldar com os padrões desse mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E a nossa alma está aqui, está nos nossos pensamentos. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem alimentado nossa alma. Né? E pensar também, a minha alma está faminta a ponto de não conseguir rejeitar nem aquilo que é amargo? Será que eu estou desse jeito? Será que eu não tenho que cuidar dos três? E dos três, eu falo das nossas três, daquilo que Deus nos deu, que Ele nos deu. A gente é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Né? A gente tem que cuidar dos três de uma forma séria, pensar e cuidar dos três. Né? O ano passado, Deus falou muito sério isso comigo. Olha, você tem que cuidar dos três, você tem que cuidar dos três, porque eu estava buscando só o espiritual e deixando o meu corpo de lado. E aí, quando ele pensa assim, o teu espírito está a ponto de voar, só que teu corpo não está, o teu corpo está ali todo cheio de dor, todo cheio de um monte de coisa. A tua alma está péssima, está pensando só, não, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai parar, e teu espírito está querendo voar. E você precisa trazer os três juntos, para que você consiga viver o que Deus tem, os planos que Deus tem. Né? A gente precisa trazer os três de uma forma irrepreensíveis, cuidar dos três da mesma forma. A gente se alimenta todos os dias, a gente alimenta nosso corpo todos os dias, a gente precisa alimentar nossa alma, nosso espírito. A alma é alimentada com a palavra de Deus, né? O espírito é alimentado com a oração e o corpo é alimentado com comida. Então não adianta eu lá cuidar dos três, mas me encher de gordura, ou enfim, não estou aqui para falar sobre nutrição, nada. Mas que o Espírito Santo fale com você, né? Que você precisa realmente tratar os três de uma forma séria. Não brincar, tipo, amanhã eu faço um exercício que seja. Ah, não tenho tempo, Thaís. Tá, você tem tempinho sim. Procura ali no YouTube, existem alguns exercícios que você consegue fazer fazendo, lavando louça, né? Fazendo uma comida. Depois do almoço, você consegue fazer uma caminhadinha dentro da sua casa mesmo, de 10 minutinhos, 5 minutinhos, né? São coisas que você vai fazer para levar para a vida, né? Você vai estar ali ajudando os três, né? Eu tenho por hábito orar andando,
Então eu falo, olha Deus, eu já estou cuidando dos três aqui junto. Estou andando, estou meditando na palavra e estou orando. Então já estou cuidando. E isso é muito bom, né? Prefira, cuide disso, né? Cuide dos três, né? E cuide principalmente da sua alma, porque isso para mim foi muito sério. A hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, eu parei nesse versículo e não conseguia mais sair daqui. De tanto que Deus foi falando, cuidado, cuidado. Porque até o amargo para uma alma faminta vai se tornar doce. Ela vai comer, ela não vai rejeitar. Você vai vir com um potinho de, gente, desculpa, um potinho de uma comida bem fedida, só que você vai jogar uns granuladinhos ali por cima, uma coisa que vai ficar bonita aos olhos, ela vai comer, ela vai detonar e ela vai querer mais, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outro versículo também que saltou aos meus olhos foi o versículo 12, que diz assim: O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. É, quando eu li esse versículo, eu fiquei imaginando em algo. Uma pessoa prudente está caminhando na rua e tem alguns trabalhadores mexendo ali num prédio alto. E aquela pessoa que é prudente, ela tá passando, ela olhou, ela viu que provavelmente ela viu que uma viga estava meia torta e que poderia cair. Só que a pessoa simples ou a pessoa que tá com a cabeça nas nuvens, sabe? Tá tudo lindo, tá tudo muito bem e tal, ela passou e aquela viga caiu na cabeça dela. Então é mais ou menos isso que esse versículo está dizendo. O prudente vê o mal e esconde-se, ou seja, a gente tem que estar atento a tudo, a todos, a todas as situações. A gente tem que estar muito atento, né? Porque se uma viga, se a gente está passando numa rua e uma viga for cair, a gente que está como prudente, né, olhando para tudo, percebendo tudo, buscando a sabedoria dos céus, o Espírito Santo vai alertar, olha, não passa ali, esconde-se. Né? A mesma coisa com uma rodinha dos escarnecedores. Dentro das igrejas mesmo a gente sabe que tem aquelas rodinhas que sentam juntos para falar mal do fulano, da ciclano, do beltrano, não tem assunto, então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter prudência, né, ver o mal e esconder, passar longe, cortar volta, né? Agora o simples, aqui a palavra diz o simples, né? Vamos colocar que são os não prudentes, né? Aqueles que não estão vigilantes, aqueles que não estão prestando atenção naquilo que está acontecendo, está tratando a vida como está tudo bem e vamos lá, está tudo ótimo, sabe? Ele vai sofrer as consequências, ele vai passar pelo aquele mesmo caminho que o prudente iria passar, mas se escondeu e vai sofrer as consequências, entende? Ele não vai ter sabedoria ou prudência para não sentar nas rodinhas dos escarnecedores e vai acabar, às vezes ele vai nem falar nada e vai acabar sofrendo as consequências. Então a gente também tem que tomar cuidado. A gente tem que trazer a prudência junto com a sabedoria. A gente tem que ser junto, né? Trazer tudo junto para não sofrer os danos, para não sofrer o mal ali na frente, né? Outra também que isso daqui eu vi que é para as mães, assim, né? Que é algo também que eu pensei e orei também para ser uma chamada ali para nós orarmos, né? É o versículo 14, que diz assim: a bênção dadas aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Eu falei, meu Deus, isso daqui para mim foi uma tremenda de uma correção. Não adianta eu ter a minha boca cheia de bênção, não adianta eu orar, levantar minhas mãos dentro da minha casa, né, repreender o mal, repreender o diabo, repreender palavras torpes e repreender tudo. Se logo de manhã eu vou dar uma bênção para os meus filhos, gritando, ou para qualquer pessoa que seja, aos gritos, ela é recebida como maldição. Olha o que a palavra diz: a bênção dada aos gritos. Ou seja, né, eu tá ali, acordar os meus filhos, eu vou colocar os meus filhos, tá, gente? Porque, né, o Lucas, ele de manhãzinha, ele é muito devagar e tem hora para chegar na escola e eu começar, Lucas, vamos. E aí, a hora que ele vai sair da porta, eu ungir a cabeça dele e declarar, filho, que Deus te abençoe, que não sei o quê. Ele vai receber isso, ela é recebida como uma maldição, sabe? É como se eu estivesse voltando os olhos do meu filho para que uma oração, mesmo que uma palavra de bênção, mesmo sendo a palavra do Senhor, que a gente sabe que ela não volta vazia, que é mais a pura realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Aquilo que nós precisamos viver, que se carne em nós, eu declarar na vida do meu filho, aos gritos, ele vai receber isso como uma maldição. Isso vai ser para ele uma maldição. Ele vai começar a crescer e entender que uma oração de uma mãe é, assim, é como se fosse, como se eu estivesse revoltando ele contra uma oração, entende? É como se eu estivesse gritando com meu filho, tanto gritando, que ele vai se revoltar quando alguém for orar por ele. Ele vai se revoltar se falar para ele, vai orar, sabe assim, alguma coisa assim, ou vai declarar uma bênção, né? Eu já vi algumas mães, minhas amigas assim, né, falando, ai, o garoto tá, né, muito espoletinha, vamos colocar assim, pulando, fazendo malcriação e tal, querendo atenção, querendo alguma coisa, e a mãe não tá entendendo o que ele tá querendo, ou a mãe tá querendo fazer qualquer outro tipo de coisa. Aí vai orar, vai ler a Bíblia.
E isso, a gente não pode como colocar a oração, a Bíblia, o jejum como um castigo. A gente tem que colocar isso como um prazer, como algo para a nossa vida, porque a nossa alma precisa disso para se alimentar, para se tornar forte. Nosso espírito também precisa disso para se fortalecer. E a gente acaba se esquecendo. E muitas vezes, quando a gente fala, né, a mesma coisa eu falar assim: meu filho está pulando demais, filho, vamos lá orar, vamos lá ler a Bíblia. É diferente de eu falar: vai orar, vai ler a Bíblia, gritando com ele. Né? E isso ele vai receber como uma maldição, ele vai receber e vai falar assim: não, não quero nunca mais orar. Eu só vou orar para ela parar de gritar no meu ouvido. Mas quando eu crescer e eu tiver minha independência, eu não vou querer orar, não vou querer ler a Bíblia. Eu não quero, porque isso daí para mim é ruim. Vai ser ruim para uma criança ou para um adulto, para que quem quer que seja, vai ser ruim. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, com as bênçãos que a gente dá aos gritos, na fúria, na raiva, na ira. A gente tem que, né, que pensar, porque Satanás ele quer realmente que a gente faça dessa forma, para que isso se torne uma maldição, para que os nossos filhos se percam, para que muitos jovens aí, né, na frente digam que eu ir para a igreja, imagina, vou nada, sabe assim? Porque ele está entendendo que esses gritos, essas bênçãos que ele está recebendo aos gritos é uma maldição, é ruim, ele não quer. E quem realmente quer, né? Outro versículo também é o versículo 19, que diz assim: assim como a água revela a nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. Então a gente está ali lavando o nosso rosto e a gente vê naquele espelho d'água o nosso rosto. Então a gente vê quem somos por fora. A gente vê quem nós somos por fora. Porém, quando a gente abre a nossa boca e começa a falar, o nosso coração está revelando como estamos por dentro. Então, outro cuidado que nós precisamos ter. A água, ela pode lavar o nosso rosto se estiver sujo, né? Se tiver alguma sujeirinha, acabou de acordar, escovar o dente, a gente consegue lavar com a água. Mas e o nosso coração? Como será que ele está? Será que a gente tem lavado ele com a palavra do Senhor? Será que a gente tem lavado ele com a água purificadora do Senhor? Será que dele está saindo? Porque da boca, da nossa boca, né? O nosso coração, um coração alegre formoseia o rosto, é o que a palavra de Deus diz, né? Será que a gente tem deixado a palavra de Deus penetrar no nosso coração a ponto de lavar o coração, de limpar o coração do nosso rosto, do nosso coração que a gente só consegue expressar por dentro, refletir no nosso rosto? Então, é um dos cuidados que a gente também tem que ter. Né? Lá, o versículo 7, a gente fala da alma farta. O versículo 19, a gente está falando que o coração revela quem somos por dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que alimentar muito bem a nossa alma para que o nosso coração venha revelar que estamos bem por dentro. Que nós não estamos como todo mundo fala, todo mundo não, né? Como algumas pessoas usam o Instagram. Tá detonado, tá com a vida detonada, tá ali no poço, né? Não consegue olhar para cima, mas tá lá no Instagram dando risada, feliz da vida, postando, né, coisas assim que não tá acontecendo, que por dentro ele não tá revelando aquela situação. Né? Aqui por dentro a gente vê tantos jovens falando: nossa, jovem, aquele fulano se suicidou. Mas você vai olhar o Instagram da pessoa, tá rindo, tá feliz, tá com colegas, tá com amigos, sabe? E de repente a pessoa se matou, a pessoa, né, quis tirar a sua própria vida, né? Então, será que realmente o coração, o rosto estava dizendo pra gente que estava tudo bem, mas e o coração dessa pessoa? A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Nós que estamos aqui, que somos crentes, que estamos buscando a Deus, temos que tomar cuidado com o nosso coração, ficarmos atentos, sermos prudentes de perceber aqueles que estão ao nosso redor, porque tem gente do nosso próprio meio que está fazendo isso, que está sofrendo e a gente não está percebendo. Então a gente tem que estar com o nosso coração muito bom, muito limpo, muito certo de quem é Deus, sabe? E até a palavra mesmo fala que o coração do homem é enganoso, para a gente não cair nos enganos do nosso coração, né? Para a gente não ser como aquela pessoa simples, não perceber e cair numa vala, cair em algum lugar e a gente depois não conseguir sair. Amém? Outro versículo também é o versículo 21. O valor da prata e do ouro podem ser testados pelo fogo. O valor de um homem é testado pela espécie de elogios que ele recebe. Né? Como eu disse aqui no versículo 2, que seja outro a te elogiar e não você mesmo. Né? O homem, ele não é medido pelo que ele tem. Né? Muitos homens são medidos pelo que ele tem, sim. Mas o homem de Deus, ele não é medido pelo que ele tem, pelas posses que ele possui, mas sim pelos elogios que ele recebe de outros. Não, a gente já ouviu falar, né? É, aquele senhor ali, ele tem uma riqueza muito grande, ele é muito rico, mas é chato, é ruim, não dá nada para ninguém, não ajuda os seus servos, os seus empregados, só paga o seu saláriozinho ali, né? Não ajuda filho, não ajuda ninguém. E a gente vê isso acontecendo na nossa realidade, né? Não adianta a gente ter muitas coisas, ter muitas posses, ter muitos amigos, e quando os nossos amigos estão longe da gente, eles falam mal de nós. Né? Os elogios que nós recebemos deles mesmo, não precisa ser para nós, para outros é ruim.
né? Eu tenho, assim, né, geralmente quando eu vou falar de alguém, ou quando eu vou falar assim, e realmente a gente pode pensar que é assim mesmo, né? A gente vai falar de uma fulana, ai, Cris, conheci uma pessoa, tal, olha, ela é uma bênção, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro e tal, né? E tem gente que a gente fala assim, ai, conheci fulano, nossa, você conheceu mesmo? Nossa, você viu como que é assim, tal? São os elogios da pessoa, são os elogios que a pessoa recebe que vai dizer quem ela é, que vai medir o caráter dela, que vai dizer quem ela é verdadeiramente, né? Já estou acabando já. Outro que eu quero falar, que isso também é algo que saltou meu coração muito, muito mesmo. E eu fiquei pensando, eu não estava conseguindo entender, e eu comecei a orar e pedir a Deus direção. É dos versículos 23 ao 27. Eu vou ler rapidamente, tá? Procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Ou seja, procure saber como andam as suas finanças, procure saber como anda a sua casa, procure saber como anda o seu trabalho, porque a gente vê aqui que a riqueza do seu pai, né, as riquezas, né, do rei, a coroa do rei pode não passar de geração em geração, né? Se eu tenho, vamos supor, tenho várias posses, não cuidar daquilo que eu tenho, não vai passar para os meus filhos, não vai passar para frente, entende? Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem. A gente não pode sair gastando tudo aquilo que a gente tem. A gente tem que fazer umas economias, a gente tem que olhar para a nossa vida financeira também, né? Não viver no tipo, o milagre, eu estou vivendo no milagre, eu estou vivendo na bênção de Deus, como Deus quiser. Sim, Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar. Só que você precisa fazer por onde? Ele está te dando coisas que você precisa cuidar. Aqui fala, procure saber como andam as suas ovelhas. E aí ele continua. Quando terminar a colheita nos campos, o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando e o capim das colinas for colhido, os cordeiros darão lã para suas roupas, e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terra. Então, ou seja, se você não garantir que você está cuidando, olhando para sua casa, olhando para suas finanças hoje, lá na frente você não pode ter nada, lá na frente você pode estar precisando pedir emprestado, estar precisando que alguém te ajude, estar precisando, sempre estar ali precisando, porque você tem gasto mais do que necessário, você tem gasto aquilo que não era para fazer, você tem feito aquilo que não era para fazer. Entende? É que ele dá uma direção, né? Quando você, da sua própria riqueza, das suas próprias finanças, você vai tirar sustento para mais e mais tempo e para mais e mais pessoas, não somente para sua família, que ele já coloca, né? Para você, né, alimentar a sua família e sustento para as suas servas, ou seja, sustento para aqueles que estão ao seu redor, né? Sua família, você vai poder ajudar, entende? Você não vai ficar sem, né? Nesses dias que a gente está vivendo, há abundância de muitas coisas, né? Há abundância mesmo de muitas coisas. E a gente tem que tomar cuidado com a abundância que nós temos hoje, porque aqui fala que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe o que vai. Aqui fala, né? No próprio, acho que no versículo 1, quer ver? Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ou seja, não fique orgulhoso do tipo, amanhã eu vou fazer tal coisa, a semana que vem, mês que vem, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, não se orgulhe disso. Se orgulhe daquilo que você tem hoje, né? Preste atenção no seu rebanho hoje, preste atenção nas suas finanças hoje, porque amanhã você não sabe realmente o que vai acontecer. Mas se você estiver mantendo tudo certinho, se você estiver, né, abençoando quem tiver que abençoar, guardando, né, poupando, fazendo com que você tem hoje, né, prospere, cresça, você vai ter, haverá fartura de leite na sua casa. A sua família vai ser alimentada e você vai poder, da sua família, alimentando a sua família, deixando a sua família bem, você vai poder ajudar outros, né? Esses são os recados que esse provérbio tem nos dado, essas dicas que esse provérbio tem nos dado, né? Eu termino por aqui, eu espero que, né, Deus, o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. Eu trouxe aqui alguns versículos que realmente saltou e que eu orei mesmo ao Senhor e falei, Deus, nós precisamos ouvir isso, nós precisamos disso, nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor já tem nos dado e não fazer planos com aquilo que nós queremos lá na frente. Nós queremos, sim, nós vamos conseguir, sim, quando nós pararmos e olharmos para aquilo que nós temos hoje, né? Quando nós alimentarmos a nossa alma de uma fonte pura, de uma fonte limpa, de algo que a nossa alma vai conseguir dizer assim, olha, tá bom, eu tô farta, eu não preciso buscar em outras fontes, eu já tenho a minha fonte, já tenho onde me buscar, onde me alimentar. Então, o seu amargo, o seu doce amargo, para mim, tá bom, eu não preciso disso, né? Cuidar das nossas amizades, saber com quem nós estamos andando, ser prudente, né? Não caminhar com pessoas que vai a uma destruição, mas de alguma forma tentar fazer com que essas pessoas voltem, né? Só tomar cuidado com aquela goteira, né? Aquela pessoa que reclama, reclama, reclama. A gente viu aqui que é como se fosse segurar o vento ou o óleo com as mãos. Não tem como, não dá.
né? Então a gente tem que olhar para Provérbios, não somente, né? Eu escutei isso aqui, em alguma ministração aqui, ler Provérbios para nós mesmos. Acho que foi a Letícia que falou. Ler Provérbios para nós mesmos, né? Para nós, não para o outro, mas para nós. Então, quando eu li ali que eu tenho que cuidar do meu rebanho, poxa, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Né? Se Deus me deu um rebanho, se Deus me deu, sei lá, um computador, um celular para trabalhar, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Né? Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu não posso deixar minha alma a livre e solta. Eu tenho que dar uma alimentação para ela. Eu tenho que alimentar ela de algo bom, de algo que ela vai se sentir farta a ponto de rejeitar, de pisar. A palavra fala de pisar o favo mais doce, né? E que isso tenha te alimentado nessa manhã, né? Que o Espírito Santo fale com você, como tem falado comigo, e que em nome de Jesus, né? Passei para a Cris e era tudo isso que eu queria falar para vocês, irmãos. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.